A falta de um cadastro nacional de identidade permite que uma mesma pessoa possa tirar vários RGs em diferentes estados, cada um com uma numeração. E esse sistema facilita fraudes, como o próprio roubo de identidade. Só em novembro do ano passado foram mais de 200 mil tentativas. E esse número aumenta a cada ano. A falsificação de documentos aumentou de forma expressiva nos últimos anos no Brasil. De acordo com a Serasa Experian, a cada 12 segundos, uma pessoa é vítima de tentativa de fraude no país. O crime acontece da seguinte forma: o golpista usa dados pessoais de uma pessoa para fazer uma compra e depois não paga. O consumidor lesado enfrenta uma bela dor de cabeça. O que ele precisa fazer primeiramente é registrar um boletim de ocorrência para identificar que houve aquele processo, que ele não reconhece aquela dívida e depois, com essa informação, procurar as empresas credoras para fazer a negociação. Na tentativa de dificultar essas fraudes, o governo do estado de São Paulo anuncia hoje a digitalização da carteira de identidade. Para essa especialista em serviços ao consumidor, a medida deve ajudar. É mais uma etapa sim. Então existem mecanismos que as empresas hoje já dispõem, já contratam de proteção à fraude. O governo tem ajudado também, como essa solução que ele vai lançar para ajudar os consumidores, para evitar novas fraudes. Além disso, algumas medidas simples no dia a dia também podem evitar esse tipo de crime, como, por exemplo, não passar e nem confirmar dados pessoais pelo telefone e nem fazer cadastros em sites desconhecidos. Evite de sair com o documento original, ou com todos os documentos. Muitas vezes a gente sai com RG, com a CPF, com a carteira de motorista. Não precisa, basta um documento de identificação com foto, o consumidor já está resolvido para qualquer transação que ele precisar. Olha aí, por falar em RG, hoje o governo do estado de São Paulo apresentou a nova carteira de identidade digitalizada. O documento conta com mais itens de segurança, reduzindo a quase zero a possibilidade de falsificações. O repórter Luiz Versuti, que você viu aí na reportagem, tem mais informações. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Aldo. Muito boa tarde a todos que nos assistem aí de casa. Vocês acabaram de ver na matéria o aumento do índice de fraudes, os crimes cometidos em relação aos documentos de identificação, E falando nisso, aproveitando esse gancho, o governo do estado lançou agora há pouco essa nova forma de digitalizar os documentos para combater essas fraudes, dificultar as fraudes desses documentos. E por isso eu tenho aqui ao meu lado para explicar mais sobre esse assunto é o Dr. Roberto Avino, delegado do IRGD. Delegado, muito boa tarde. Como que é feita a digitalização desse documento a partir de agora? Hoje toda foto, coleta e assinatura é feita digitalmente e a carteira é emitida de forma completamente digital, de modo que os itens de segurança agregados a essa carteira dificultam bastante não só a falsificação da própria carteira, como golpes no comércio em geral. A partir de quando isso vai estar aberto, realmente pronto para toda a população? O senhor comentou que vão ser entregues alguns kits nos postos da Polícia Civil, é isso? Isso. Serão entregues a partir da semana que vem 200 kits para coleta digital, assinatura e foto, nos mesmos moldes que temos aqui, para que nós possamos continuar a fazer de forma digitalizada a coleta, a assinatura e a foto. O principal objetivo disso é realmente diminuir essa fraude e também a questão que o senhor havia comentado de desvendar muitos crimes. De que forma que isso vai desvendar, ajudar a solucionar muitos crimes, delegado? A finalidade principal da mudança significativa da carteira de identidade é integrar alguns itens de segurança até hoje não vistos em nenhum outro estado brasileiro, de modo que nós temos condições hoje, no local, na própria rua, a Polícia Civil e Militar tem condições de aferir se esse documento, por meio do QR Code ou da memória hash, aquele documento é verdadeiro. Além disso, nós temos outros critérios de segurança envolvidos no papel que dificultam a sua falsificação. Como o QR Code, por exemplo? Esse QR Code é um dispositivo que, mediante um aplicativo, você tem condições de saber se aquela identidade é autêntica ou não, se pertence ou não àquela pessoa que está apresentando, mesmo porque tem os dados de fotografia e todas as informações da pessoa, todos os dados biográficos.
Ok, agradeço muito as suas informações. E lembrando que quem ainda tiver o RG antigo vai continuar valendo e até o final do ano a previsão é que todos os postos da Polícia Civil e os poupa-tempos já estejam todos preparados com essa nova digitalização de documentos de identidade. Eu volto com você ao estúdio, Aldo. Obrigado, Luiz. QR Code que eles estavam falando é aquela espécie de código de barra, só quadradinho, né? Quadriculado. Uma pena que a gente ainda esbarre com a falta de integração com os outros estados em relação a isso, né? Olha, o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, pode pegar até 3 anos de prisão na Itália por falsidade ideológica, hein? Ele foi condenado no processo do Mensalão e fugiu para a Itália. Entrou no país com um passaporte falsificado aqui no Brasil. E hoje as autoridades italianas admitiram que existem brechas nas leis do país que podem permitir a extradição. Os jornais de moda na cidade do norte da Itália destacam a prisão de Pizzolato e um deles afirma que ele era um homem de confiança do ex-presidente Lula. As autoridades italianas informaram que o governo brasileiro terá 40 dias para entrar com um pedido de extradição, mas a resposta pode demorar meses. A polícia italiana informou que ele havia tomado providências para se manter escondido. Além dos 15 mil euros que guardava, também havia estocado grande quantidade de alimentos. Do ponto de vista jurídico, a situação dele pode se complicar ainda mais. Há um constrangimento muito grande para a própria Polícia Federal, porque emitiu um passaporte de uma pessoa já morta há muito tempo e ainda mais de uma pessoa conhecida como Henrique Pisolato. Em sendo um cidadão italiano, ele entrou fraudulentamente na Itália, mas é um cidadão italiano. Então ele está preso pela falsidade documental e não necessariamente pelo pedido de extradição que ainda nem chegou na Itália. O governo deve liberar mais recursos para o setor elétrico, mas o dinheiro não será usado para ampliar a rede. Enquanto isso, mais apagões, dessa vez em Brasília. A interrupção durou 5 horas. Pois é, foram 2 apagões entre a tarde de ontem e a madrugada de hoje na Asa Sul. 1.700 casas e locais comerciais ficaram sem luz. A concessionária diz que 2 redes de energia subterrâneas pararam de funcionar. Foram 2 apagões entre a tarde de ontem e a madrugada de hoje na Asa Sul. 1.700 casas e locais comerciais ficaram sem luz. A concessionária diz que 2 redes de energia subterrâneas pararam de funcionar. Na terça-feira, no apagão que atingiu 11 estados, 70% do Distrito Federal já havia ficado às escuras. Na região sul do país, um recorde de consumo foi registrado 3 minutos antes do blackout de terça. O governo federal descarta uma sobrecarga como causa da interrupção de energia no país. Com o nível dos reservatórios baixos pela falta de chuvas, o governo pretende liberar 9 bilhões de reais para a conta de desenvolvimento energético. Mas esse dinheiro não será usado para ampliar a infraestrutura do sistema. Vai servir apenas para pagar a energia mais cara gerada pelas termoelétricas, que devem ampliar o fornecimento. No Paraná, um carro em alta velocidade invadiu o supermercado e por pouco não atropelou uma senhora que tentava pagar a conta. As câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo entra pela porta da frente do supermercado em Guarapuava, interior do Paraná. Uma idosa que estava no caixa quase foi atingida. Ninguém ficou ferido. O motorista de 26 anos, que se recusou a fazer o teste do bafômetro, tinha sinais de embriaguez. Pagou fiança, foi solto e vai responder por dirigir sob efeito do álcool. Depois do susto, a senhora, que quase foi atropelada, disse que escapar assim foi um milagre. Hoje era o dia do leilão da moto Harley Davidson que o Papa Francisco ganhou no ano passado. Acostumado a andar de metrô e defensor do desapego material para os religiosos, o Papa Francisco não fez questão de ficar com o presente que recebeu da montadora no ano passado. A moto, que tem o nome Francesco gravado no tanque, vai a leilão hoje numa casa de leilões em Paris. O lance inicial é de 12 mil euros, cerca de 40 mil reais. Pelo interesse manifestado por possíveis compradores do mundo inteiro, a expectativa é de que os lances superem e muito esse valor. O dinheiro arrecadado será entregue à Caritas Roma, uma obra de caridade italiana. Quem arrematar a moto vai levar também a tradicional jaqueta de couro, feita especialmente para o pontífice.
Olha, o leilão acabou agora há pouco, hein? O lance vencedor foi de 241 mil euros, mais de 780 mil reais. E a jaqueta acabou sendo vendida também, só que separadamente. E surpreendeu, arrecadou 57 mil euros, 188 mil reais. Um abrigo para moradores de rua e um restaurante que fornece alimentação aos necessitados deve receber a bolada. O Ministério Público do Trabalho está investigando o caso da médica cubana Ramona Rodrigues, que abandonou o programa Mais Médicos por se sentir explorada e pediu asilo no Brasil. Conforme o contrato de trabalho de Ramona, os médicos cubanos recebem quase 5 vezes menos do que os outros profissionais do programa Mais Médicos, o que seria irregular, segundo o Ministério Público do Trabalho. Ramona Rodrigues está hospedada no apartamento de um deputado do Partido Democratas, em Brasília. Ela se disse aliviada com o ingresso do pedido de asilo no Ministério da Justiça. O protocolo já garante a ela os direitos de um cidadão brasileiro, até carteira de trabalho, enquanto durar o processo. A médica cubana deixou a cidade de Pacajá, no interior do Pará, onde trabalhava, e desde terça-feira estava abrigada no gabinete da liderança dos democratas na Câmara. Ela disse que abandonou o programa Mais Médicos quando descobriu quantos outros profissionais recebiam e que se sentiu enganada pelo governo cubano. Eles fizeram um contrato para nós por um dinheiro, mas quando eu vim para cá, para o Brasil, foi que eu me di conta que não era assim, porque eu falei com outros médicos que trabalhavam aqui em Brasil, que são médicos colombianos, venezolanos, de outros países. E eles falaram para mim que eles percebiam 10 mil reais por mês. A contratação dos médicos cubanos foi intermediada pela Organização Pan-Americana de Saúde e a empresa comercializadora de serviços Médicos Cubanos S.A. O contrato estabelece salário de $1.000 por mês. $600 vão para uma conta em Cuba, que só poderá ser movimentada na volta ao país. No Brasil, para viver, o médico cubano recebe $400 por mês, o equivalente a R$ 964, além de moradia e alimentação. Segundo dados do governo, existem 5.378 médicos cubanos trabalhando no Brasil e logo devem chegar outros 2.000. Considerando o valor do dólar nesta semana e o salário oferecido pelo programa Mais Médicos, o governo brasileiro paga cerca de $4.000 por mês para cada profissional cubano. Desse valor, o governo de Cuba repassa $1.000 ao médico e fica com $3.000. Isso significa que o governo de Cuba arrecada hoje cerca de $15 milhões mensais, quantia que vai subir para 21 milhões quando chegarem os outros 2.000 médicos ao Brasil. Você já reparou como algumas profissões sumiram do mapa? Fotógrafos, lambe-lambe, leiteiros, são figuras que somem da cidade sem deixar rastros, atropelados pelas novas tecnologias ou pela nossa mudança de costumes. Ao longo dos 15 anos em que revende cosméticos por catálogos, Maria Aurora garante uma renda que complementa seus ganhos como manicure. Antes, era mais fácil encontrar novas clientes. Eu já tenho as minhas clientes, né? Então, às vezes, elas dão preferência para a gente que já conhece, que entrega os produtos no dia certo. Mantenho as minhas porque realmente tá mais difícil. Ela pretende seguir com a venda dos produtos enquanto puder, mas acredita que no futuro essa profissão pode ficar mais ameaçada. Pode ser a longo prazo, por causa da internet, né? As coisas vão mudando, né? Assim como a profissão de Maria Aurora, outras devem ter o campo de trabalho cada vez mais reduzido nos próximos anos. Um estudo realizado pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, avaliou mais de 700 profissões que tendem a ter perda de cargos nos próximos anos. O principal motivo para essa possível extinção de postos é o avanço da tecnologia. As profissões mais precisas, né, elas tendem a sumir. Com um nível de complexidade menor, elas tendem realmente a serem substituídas aí por uma máquina, né? As áreas que podem ser aperfeiçoadas pela tecnologia, mas não substituídas por ela, são aquelas que dependem de competências humanas que dificilmente serão reproduzidas pelas máquinas. E por falar em máquina, se há uma que ficou definitivamente no passado, é a de escrever.
Seu Joaquim é um dos raros profissionais que consertam máquinas de escrever. A era dos computadores fez com que a necessidade de especialistas como ele diminuísse. Porque quase não tem mais a oficina, né? Os mecânicos praticamente já foi tudo, né? Resta eu, né? Para esta diretora de RH, profissões que demandam criatividade e escolhas estratégicas ainda terão futuro garantido. Quando você chega no processo de decisão ou de liderança propriamente dito das pessoas, fica mais difícil você simplesmente substituir pela tecnologia. Vamos agora para as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Nadiara, eu não vou nem perguntar se o calor vai embora ou se vem chuva, porque ultimamente tem sido todo dia a mesma coisa, né? São Paulo, inclusive, está em estado de atenção por causa da umidade, né? Isso mesmo. Apesar de verão ser uma estação de muito calor, esse ano está sendo um pouquinho atípico, né? Estamos passando aí pela maior onda de calor da história, na verdade, né? Muitos dias consecutivos com temperaturas bastante elevadas. Janeiro foi o mais quente da história aqui em São Paulo, em Porto Alegre também. E agora as temperaturas devem ficar um pouco mais elevadas e a gente pode ter recordes históricos aí, principalmente na sexta-feira, final de semana, porque a temperatura deve subir um pouco mais aí, principalmente na região sul e aqui no sudeste. As instabilidades seguem concentradas sobre o centro-norte do Brasil, principalmente no estado de Mato Grosso e na região norte, e uma intensa massa de ar seco e quente predomina aqui sobre o sudeste e região sul. E como o Aldo falou, a gente está em estado de atenção para baixa umidade em São Paulo, algo que não é normal nesta época do ano, porque janeiro costuma ser bastante úmido. Agora a umidade cai e por isso a temperatura dispara. A frente fria que está lá no Uruguai, ela fica bloqueada, não consegue avançar pelo centro-sul do Brasil e por isso essa condição de predomínio do tempo seco. Hoje até podem ocorrer algumas pancadas de chuva sobre a região sul, só que é aquela chuva bem rápida de final de tarde que não deve aliviar muito o calor. E por causa das altas temperaturas, a chuva, que deve ser de baixos volumes acumulados, ainda pode vir acompanhada aí por ventos fortes. Também tem previsão de chuva isolada em algumas áreas do interior de São Paulo e a chuva mais generalizada segue concentrada aqui entre Mato Grosso e região norte do país. Também pode chover forte na faixa leste do Nordeste e entre o estado do Piauí e do Maranhão. Já nas áreas claras, entre o sertão nordestino e em grande parte do sudeste, previsão aí de tempo bastante seco e quente. Hoje as temperaturas devem chegar até 40 graus aqui no 40 graus no Rio de Janeiro, 35 graus aqui na capital paulista e até 39 graus lá em Porto Alegre. No interior do Rio Grande do Sul, a temperatura pode passar dos 40 graus e amanhã deve esquentar ainda mais. Puxa vida, hein? Agora a gente vai para o noticiário internacional. Escritores do mundo inteiro protestam contra as restrições à liberdade de expressão na Rússia. 220 autores escreveram uma carta aberta na qual criticam a conduta do presidente Vladimir Putin. Entre os signatários estão vencedores do Prêmio Nobel como Orhan Pamuk e Vole Soyinka. Às vésperas da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, os escritores lembram os colegas russos que estão sendo pressionados, processados e presos por dizerem e escreverem o que pensam. Os autores criticam a presidência de Vladimir Putin e dizem que desde que ele voltou ao poder, as violações à liberdade de expressão têm sido cada vez mais recorrentes. Os autores, de mais de 30 nacionalidades diferentes, atacam ainda a perseguição aos homossexuais na Rússia e pedem para que seja respeitada a liberdade de opinião e de crença. Uma democracia saudável, diz a carta, tem que ouvir as vozes independentes de todos. O que sobrou de privacidade na vida das pessoas parece estar com os dias contados. Se você topar com alguém usando aqueles óculos do Google, chamados Google Glass, cuidado, você pode ter sua vida devassada em segundos. No começo, parecia mais uma invenção destinada aos fanáticos pelas novidades da tecnologia. Mas agora está sendo lançado um aplicativo para o Google Glass, que está mais para espionagem e invasão de privacidade do que qualquer outra coisa. Com esses óculos, o usuário fotografa uma pessoa, envia a imagem para um banco de dados e em segundos vai saber tudo sobre ela. Desde, é claro, que ela frequente sites de relacionamento social, como Facebook, LinkedIn e outros. Batizado de NameTag, o software tem um dispositivo de reconhecimento facial conectado a um servidor que pode, em questão de segundos, vasculhar arquivos com milhões de fotos até fazer a identificação. Seus inventores alegam que, mais do que violar privacidade, ele pode ser útil para revelar se uma pessoa tem antecedentes criminais antes que alguém possa se aproximar dela.
Na Inglaterra, entidades de proteção aos direitos das crianças lançaram uma campanha para combater a prostituição infantil durante a Copa do Mundo aqui no Brasil. Batizada de It's a Penalty, ou seja, é uma penalidade, a campanha procura alertar os turistas britânicos que virão ao Brasil para o risco de pagar por sexo com menores de idade, um crime pela legislação brasileira. O vídeo será exibido em voos da British Airways, que partirem do Reino Unido com destino ao Brasil, antes e durante a Copa. A campanha conta com o apoio dos jogadores brasileiros Davi Luiz, Ramírez e Oscar, que atuam no futebol inglês. Também apoiam a iniciativa os ex-jogadores da seleção inglesa, Gary Lineker e Alan Shearer, e o técnico da seleção inglesa, Roy Hodgson. Tempestade atinge um navio petroleiro na costa oeste da França, no litoral do Atlântico. Mar agitado e ventos de mais de 100 km por hora jogaram o navio contra um dique. O petroleiro se partiu em dois, mas os contêineres, que guardam mais de 80 mil toneladas de óleo, ainda estão preservados. Toda a região próxima a Bayonne, no sudoeste da França, vem sendo atingida por violentas tempestades nos últimos dias. Os mistérios na história do náufrago, porque ele sobreviveu, que diz ter passado 13 meses à deriva no Oceano Pacífico. Médicos estranharam não terem encontrado nenhum sinal de desnutrição ou desidratação, problemas esperados em alguém que passou mais de um ano bebendo água da chuva e pescando peixes com as próprias mãos para sobreviver. Veja agora mais notícias internacionais. Outro mistério é a rota do pescador. Ele teria deixado o México em dezembro de 2012 e chegado à deriva na Oceania, onde foi encontrado. O homem também vai precisar se explicar sobre o destino de outro pescador com quem teria embarcado. Segundo o náufrago, o homem morreu durante a viagem. A família desconfia dessa versão. Para o governo mexicano, ainda há muitas lacunas e as autoridades já levantaram até a hipótese de o pescador estar envolvido no tráfico de drogas do México para os Estados Unidos. Menos de 24 horas depois de assinar acordo com a Coreia do Sul, a Coreia do Norte já ameaça rompê-lo. Um tratado assinado ontem permitiria o encontro de famílias que ficaram separadas pela guerra que dividiu a Coreia ao meio. Hoje, parentes do Sul não podem visitar familiares do Norte, porque oficialmente os países ainda estão em guerra. O estado de Nova York anunciou o fechamento de 4 prisões até o mês de julho. A decisão está relacionada com o fato de que a população carcerária no estado vem caindo de forma acentuada há uma década. Entre 1999 e 2013, o número de presidiários no estado de Nova York caiu 25%. Esse dinamarquês é o primeiro paciente com a mão amputada a voltar a ter sensibilidade. 9 anos depois de ter perdido a mão, ele recebeu uma mão biônica, desenvolvida por uma equipe internacional de cientistas que devolve o tato às vítimas de amputamento. O membro robótico tem eletrodos ligados aos nervos do braço. Eles simulam os estímulos enviados e recebidos pelo cérebro e permitem que o paciente sinta os objetos. A mão biônica ainda não foi definitivamente implantada, porque ainda passa por testes finais. Ele tem apenas 22 anos, nasceu em Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro, e estudou em escola pública. Com esse perfil, ele teria que lutar muito para vencer profissionalmente. Mas ele não apenas conseguiu isso, como também já fez muito mais do que se poderia esperar para a idade que ele tem. Nós estamos falando de Paulo Costa, um carioca que ganhou uma bolsa para estudar economia na Universidade de Yale, uma das melhores do mundo. Ele também já ganhou mais de 10 prêmios de pesquisa. E tem mais, como a gente vai ver nessa entrevista que ele deu por Skype à repórter Thaís Mayumi. Não é para qualquer um. De uma escola pública no bairro de Pilares, no Rio, ele saltou para Yale. 3 meses antes da minha formatura, eu fiquei sabendo que uma menina do ano anterior ao meu havia sido admitida na Universidade de Harvard, que é uma universidade aqui famosa também nos Estados Unidos. E como nós fazíamos algumas coisas semelhantes, eu pensei que talvez eu tivesse alguma chance de entrar nos Estados Unidos. Paulo não só conquistou a vaga, como conseguiu bolsa integral. Apesar do sucesso fora do país, o carioca não esquece as origens. Mesmo tão longe, já ofereceu um curso de economia financeira para professores de 18 unidades do programa Ginásio Experimental do Rio de Janeiro, que conta com escolas de horário integral voltada para alunos do ensino fundamental. Já que o povo brasileiro é tão fraco em matemática, o que eu fiz? Eu criei uma aula de educação financeira para os jovens da prefeitura,
mas com base em tópicos de matemática. Então, nós usávamos a matemática como uma ferramenta para ensinar a educação financeira. E deu super certo. No Rio, 340 alunos já assistiram às aulas. Neste ano, 29 escolas municipais cariocas vão oferecer o curso. O próximo passo é colocar todo o material online no portal Educopédia, plataforma de aulas digitais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Além do curso em Yale, Paulo já fez trabalho comunitário para pessoas carentes na China, Ruanda e Índia. Entre os planos para o futuro, Paulo quer fazer mestrado e doutorado em universidades estrangeiras, mas a vontade é de voltar para o Brasil. Eu vou voltar ao Brasil. Em algum momento da minha vida eu estarei de volta. Muito bem, é inspiradora essa história, Inspirador. né? Com certeza ele estudou muito, viu? Quem quiser seguir essa trilha tem que fazer isso Muito também. esforço. Pois é. A indústria bilionária do casamento, do aluguel de carros especiais para a chegada triunfal da noiva à igreja, até a fotografia feita com aviões sem piloto, os chamados drones. A repórter Adriana Cimino foi conferir as novidades da edição 2014 da Expo Noivas, a maior feira do ramo no Brasil. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. A Expo Noivas e Festas já acontece há 20 anos exatamente. Essa é a primeira edição das 5 que devem acontecer em 2014. Mais de 120 empresas vão expor inúmeros produtos aqui na Expo Noivas. A expectativa é de que 25 mil pessoas venham a conferir as novidades do mercado de casamentos. Eu vou mostrar algumas delas para vocês. Tem esses buquês artificiais que substituem aquele tradicional em flores e esses aqui, que são uma forma de consolo para aquelas convidadas que não conseguiram pegar o buquê. Este é um drink salgado que é feito com água salobra. Ele também leva um toque de licor de pêssego e ervas. Essas bolinhas que vocês estão vendo são o chamado caviar de ouro. É de ouro de verdade mesmo, viu? Ele passou apenas por um processo para tirar qualquer substância tóxica. E ao lado desse drink que custa R$300 a unidade, tem esses bem casados feitos de mirtilo, que é uma fruta vermelha conhecida também como blackberry, ou seja, o doce de leite ele foi substituído nessa novidade. A gente vai mostrar uma outra, que é o drone, que está sobrevoando aqui acima de mim. Esse avião, ele capta imagens, tanto em vídeo quanto em fotos. O aluguel dele custa cerca de R$1.500. É uma visão diferente para a noiva se recordar da festa no futuro. A gente vai conversar agora com o José Luiz de Carvalho César, que é diretor da organizadora do evento. Ele está aqui ao meu lado e vai contar, por favor, o senhor chega aqui do meu lado, ele vai contar para a gente qual que é o diferencial da Expo Noivas. Boa tarde. Boa tarde. O diferencial da Expo Noivas é proporcionar aos casais que estão programando sua festa de casamento todos os produtos e serviços que são necessários para realizar uma festa inesquecível. A noiva pode chegar aqui e fazer uma comparação de qualidade e preço, adaptando os serviços oferecidos na exposição ao seu orçamento. Tá ótimo, muito obrigada. Acontecem aqui também ao longo do dia desfiles com roupas de noivas, tem também shows musicais de hora em hora. Quem estiver interessado pode conferir a Expo Noivas e Festas de hoje até o dia 9. A entrada custa de R$7 a R$15 e o evento fica aberto das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Fica na Expo Imigrantes, na Rodovia dos Imigrantes, no quilômetro 1,5. Aldo. Obrigado, Adriana, pelas informações. Gabi. Obrigada. Um hospital de São Paulo usa a música como aliada para tranquilizar pacientes e os seus acompanhantes. Não é uma sala de concertos, e sim o hall de entrada do Hospital Samaritano na região central de São Paulo. A partitura traz músicas suaves, que não sejam tristes. Os dedos delicados da pianista voluntária produzem melodias para os pacientes, seus acompanhantes e também para quem está lá só para uma consulta. É muito gratificante. Eu me sinto muito feliz em ver que as pessoas estão se valendo da música. O piano foi uma doação da Lia. O instrumento era da mãe dela, musicista e compositora, que foi internada 23 vezes. Por conta da atenção e cuidados recebidos no hospital, Lia avaliou que o melhor lugar para o piano era aqui mesmo. Essa doação me fez muito bem, porque ela está aí, viva.
né? Os pianistas que nós temos, eles vêm tocar e isso deixa o piano vivo. Você tem a oportunidade de sair de um estresse, de aumentar a sua autoestima, de elaborar suas questões, de viajar, né, na música. A gente fica mais alegre. E a música ajuda a gente a relaxar. Eu acho excelente, tranquiliza mais, né? Eu gostei. Tudo isso inspira ainda mais a artista, que revela: muitas pessoas acabam ficando mais tempo no hospital só para aproveitar mais intensamente os acordes. Elas costumam fazer assim, positivo. Ai, tá bonito, ai que lindo, eu vi o piano. Eu também toco, na minha casa tem piano, eu também toco, eu gosto. Eu tinha que ir embora, mas eu vou ficar aqui. Ai, eu esqueci de ir embora. E nossa, eu vou ficar aqui. E a seguir tem Hora do Esporte com os gols do Paulistão e dos outros campeonatos regionais. Mas tem mais, hein? Fiel contra Fiel. Briga no meio da torcida corintiana marca a derrota contra o Bragantino. Para evitar rugas, consuma alimentos ricos em vitamina E, como sementes e cereais integrais.